Beleza? Então vamos chamar agora o Edu e o Ale da U-Trading, né? Dois grandes amigos aí também e que tem muito a acrescentar de mercado. Pô, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, a U-Trading, né, pelo patrocínio, inclusive, que ajudou realizar essa super live. E, cara, sem vocês realmente ficaria muito mais difícil, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da U-Trading, falassem também um pouco de vocês, para a gente poder começar. E eu queria saber se a gente vai bater um papo ou vocês vão compartilhar a tela ou fazer alguma apresentação? GG, vamos fazer de tudo, cara. Vamos deixar rolar aí, Beleza. conforme aí for, né? Acho que o Edu concorda também. Conforme for aí rolando aí, acho que é importante a gente levar informação, né? Levar Exato. conteúdo aí, pessoal. Vamos lá. Bom, a U-Trade é um portal educacional, tá? Sem fins lucrativos, onde nós temos diversos professores. Eu sou professor e coordenador. O Edu também é um dos professores, lá está com a gente desde o início. Iniciou em 2012, tá? A U-Trade. Hoje tem ali tá uma estrutura diminuiu bastante, tá, Gigi? Tá ainda bem pouquinho. E tem uma estrutura que está crescendo, pegando corpo. Tem um evento online, presencial que nós fazemos, que é o CBT, que é a U-Trade que proporciona esse evento desde 2015, um evento que a gente procura reunir, fazer um network ali de traders, investidores, pessoas que são apaixonadas pelo mercado financeiro, todos os anos. Até tivemos aí a semana passada, retrasada, o evento aqui em Florianópolis, o sétimo CBT. Então, o objetivo da U-Trade é estar levando, proporcionando cada vez mais a divulgação do mercado financeiro, conhecimento de qualidade, né, levando informação. Nós sabemos que nós temos uma grande carência, né, a nível de Brasil aqui sobre informação. Nós não temos, principalmente na parte de educação, de formação, seja mesmo nível superior, é muito carente essa questão, diferente de outros países, né? Se a gente pegar Estados Unidos ali, que a pessoa já tem o conceito, já tem a necessidade de estar investindo no mercado de renda variável, é que nós temos ainda algumas barreiras, né, preconceitos em relação ao mercado. Então, o objetivo é estar levando essas informações e conteúdos sobre o mercado financeiro. Já aproveitando, depois eu passo a palavra para o Edu aí, estou no mercado e desde 2002, foi meu primeiro contato com a Bolsa de Valores aqui no Brasil, né? O mercado estava partindo para a parte ali digital, acho que foi em 99 mais ou menos que iniciou a parte digital, as corretoras proporcionando o varejo, né? O crescente do varejo. Em 2008 eu conheci o mercado lá fora, o mercado internacional, né? O mercado de futuros, depois o mercado de CFDs, no qual eu estou até o momento. Então, são 20 anos de mercado, né, mercado financeiro. Gosto bastante de estar dentro da parte educacional, gosto de estar ensinando também, procuro bastante informação, cursos, até, mas com 20 anos você ainda procura conhecimento, Alexandre? Sim, procuro fazer curso, já fiz no Brasil aqui, principalmente no início ali, né, como eu falei ali, o Storm foi um dos que eu acompanhei bastante no início, quando eu iniciei no mercado. Também ele estava iniciando, ele acredito que acho que ele iniciou um pouco antes do que eu no mercado. Ele já tinha uma estrutura, ele já tinha uma didática legal. Eu lembro que ele tinha vídeos, já DVDs, né, na época, depois livrinhos. Eu tenho até, quando fiz mudança há pouco tempo, acabei achando aqui, né, um conteúdo bem legal que ele fazia isso há décadas atrás. Então a ideia é que a gente, tanto eu quanto o Edu aí, depois que ele se apresentar, a gente falar um pouco sobre essa alternativa do mercado lá fora, que muitos conhecem o mercado aqui dentro, né? Principalmente para quem gosta do day trade, como nós, como eu e o Edu. O pessoal opera muito aqui mini índice e mini dólar, mas existe sim outras opções, que nós estamos aqui para bater esse papo e mostrar para vocês que existe outro mercado também, tão quanto importante, né? Nós temos aqui somente uma bolsa de valores. Lá fora tem países que têm diversas bolsas de valores e que é muito maior em questão de volume, em questão de volatilidade, em questão de liquidez que o nosso mercado. Então, nós temos alternativa. Infelizmente, tá, infelizmente,
é muito pouco divulgado. Nos últimos anos que eu vejo um pouco mais falar, mas eu vejo, às vezes, profissionais, né, que estão aí na mídia e que têm um certo peso, às vezes ou por ignorância, por falta de conhecimento, que ficou limitado somente ao conhecimento do mercado interno, ou por algum interesse, né, seja de corretoras por trás, algum tipo de interesse, falando besteiras sobre o mercado lá fora, né? Então, nós estamos aqui, tanto eu quanto o Edu, para desmistificar, para falar a verdade, o que é, né, como é o mercado lá fora, como você pode ter acesso ao mercado lá fora, e as diferenças, né? As diferenças que pode agradar alguns, desagradar outros, alguns podem ter perfil, né, com uma estratégia, um setup, eu posso ter o perfil da estratégia X, você da Y, enfim, então esse é o nosso objetivo aqui, legal? Du, palavra com você. Maravilha! Obrigado, então, Ale, o muito Alexandre já obrigado. deu uma... com a gente. Maravilha! GG, cara, primeiro agradecer aí, né, essa mega live que nós estamos fazendo, assim como o Alexandre estava aqui também desde cedo já acompanhando, 2 primeiras lives incríveis, né, que a gente teve aí, o pessoal compartilhando um conhecimento muito bom, né, e falando um pouquinho aqui, comecei no mercado em 2008, né, pessoal, então assim, um pouco depois ali, né, um tempo depois do Alexandre, mas um pouco diferente, né, eu já comecei lá por fora, porque na época, para operar aqui dentro, né, para operar o mercado nacional, ainda era muito dinheiro que era necessário, né, então assim, eu comecei por aqui, mas depois, né, eu comecei lá por fora, vim aqui para o mercado brasileiro e depois voltei, né, lá para fora de novo, pessoal. Então, assim, quem não me conhece, né, eu sou Eduardo, aí já tenho agora acumulando 16 anos, 15 para 16 anos de mercado, atuando hoje, né, 80% do tempo no mercado internacional e 20% no mercado nacional. Né? E o nosso tema aí, né, de hoje, nesse bate-papo, nessa conversa que a gente vai ter aqui, a oportunidade de compartilhar um pouquinho o conhecimento com vocês, né, tanto eu quanto o Alexandre, né, é que muitas das vezes, pessoal, quando a gente faz a pergunta, né, para vários de vocês aqui que estão assistindo, é por que você opera esse ativo? Né? Por que você está operando esse ativo, o ativo A, o ativo B, o ativo C? E na grande maioria das vezes a gente sempre cai nas mesmas questões. Né? Assim, a gente sempre cai ou no mini índice ou no mini dólar em 90% do tempo. Né? Para quem a gente pergunta por que vocês estão nesses mercados, a gente acaba caindo sempre nesses dois. Né? Algumas pessoas, raras pessoas, que acabam ali falando alguns outros mercados, e quando a gente vai um pouco mais a fundo, né, pesquisar o motivo pelo qual essas pessoas estão aí operando, a gente cai no que o Alexandre acabou de falar aqui para a gente um pouquinho. Né? Muitas das vezes é falta de conhecimento, é falta de experiência, não quer correr atrás, ou foi um mercado que foi imposto, né? Pô, eu não sei como eu vou para outros, existem outros, né? Chegam pessoas ali até muitas das vezes a falar com a gente que, cara, eu opero mini índice, mas tem outra opção? Eu opero mini dólar, tem opção? Eu opero mini índice, eu opero mini dólar, eu opero as ações nacionais também, Vale, Petrobras, todas elas, né? Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é que tranquilamente você consegue aumentar o seu leque com mercados tão bons quantos mercados direcionais, mercados que têm boa volatilidade. A gente vai trazer essa diferença aí, tanto do mercado nacional para o mercado internacional e quebrar aí principalmente mitos que a gente escuta sempre por aí, né, a respeito do mercado internacional. O Du, primeiro ponto aí, que acho que é importante a gente enfatizar, antes da gente abrir tela aqui e mostrar para o pessoal alguma coisa, questão de segurança. Tá? Questão de segurança. Deixa eu só colocar como é que eu lidei com essa questão de segurança, porque imagina só, 2002, 2008. 2008 era muito pouco, e tinha muito pouca informação sobre o mercado lá fora. A primeira corretora que eu abri foi um banco na Suíça para operar o mercado de Forex, né? Mercado de moedas, mercado de CFDs. Era um banco, então tinha uma certa estrutura, né? Vamos dizer assim, uma certa segurança. E eu comecei a pesquisar, né? Porque até naquela época já existia muito golpe, como existe hoje. Né? O que é o golpe? É a pessoa abrir, montar, como qualquer outro negócio, abrir uma página, montar uma página na internet, montar uma estrutura fake
monta uma estrutura fake, como nós estamos vendo, acompanhando aí nos próprios Instagrams, da grande maioria aqui, diariamente a gente sofre com isso, o cara coloca um underline, coloca uma letra, um número, e criou um fake ali para querer extorquir dinheiro, pegar dinheiro, vender alguma coisa de forma ilegal. Existe também, existia naquela época, já existia, pessoas mal intencionadas, montando estruturas e entrando em contato. Como é que eu fiz, Como que eu fiz naquela época? Isso acho que eu fui um dos pioneiros aqui, já se falava, mas acho que eu fui pela data. Eu comecei a pesquisar, inicialmente na internet, brokers que atendia varejo desse mercado. Comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato. Okay? E chegou em fiz uma seleção, na época lá de 6 corretoras, que caiu dentro da minha peneira ali, passou pela análise, e comecei a fazer um trabalho de pesquisa com essas 6 corretoras. Depositei inicialmente ali uma quantia baixa, ali, $100, $200, para fazer teste, ver qual que eu conseguia sacar, tempo de velocidade de ir o dinheiro e voltar o dinheiro, atendimento, a velocidade de atendimento quando você tinha um problema, e até que me deparei com 2 corretoras ali na época, que essas corretoras atendem ali o que eu preciso. E o que eu fiz? Eu fui até, isso há mais de 10 anos atrás, então uma das corretoras foi uma corretora de Londres, que falei, cara, essa corretora aqui, a princípio, achei interessante, tem uns pré-requisitos, parece ter uma estrutura boa, e fui pesquisar no site, como se fosse o site da CVM, que tem lá, que é da estrutura de fiscalização de regulamentação FCA, e fui ver se ela era realmente regulamentada naquele país, e que uma das abordagens é a corretora ou ser regulamentada em países como Estados Unidos ou Inglaterra, que tem uma ótima regulamentação. Cara, como eu ia colocar meu dinheiro, eu falei, quero conhecer a corretora, e fui até lá. Então, fui realmente até lá para ver se não era uma estrutura de apenas página de internet. Fui até lá para conhecer a estrutura. Então, eu tive bastante trabalho, fui cauteloso, porque eu não entendi, e não tinha pessoas na época para estar passando esse tipo de informação. Cara, você tem que analisar, avaliar esses pré-requisitos, esses itens de corretora. Tá? Então, foi um cuidado que eu tive para até entender. Hoje, claro, a gente tem já um conhecimento bem mais avançado, a gente sabe já de cara, quando alguma pessoa chega, Alexandre, tem tal corretora aqui que está oferecendo um bônus, está oferecendo... Falei, cara, primeiro dos pré-requisitos, cara, não se oferece nada, não existe almoço de graça, tá? Existem as pegadinhas e as armadilhas. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de experiência. Então, só passando para vocês, assim, que foi um caminho de investimento, tá? De investimento de tempo e dinheiro para chegar, para estar passando isso para vocês. Fala, Gigi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. A U-Trading, por exemplo, a gente está com um público aqui, a gente sabe que muitos operam B3, mercado brasileiro, e a gente está vendo uma migração para ir para mercados lá fora, A pergunta é, a U-Trading, ela já fez algum tipo de filtro nesse sentido? O portal oferece esse tipo de informação? Olha, essa corretora é assim, essa corretora é Y, ou seria um trabalho individual de cada um? Um dos princípios que nós temos lá, nós não indicamos corretoras, tá? Nós não temos parceria com nenhum tipo de corretora. Isso foi um dos princípios que nós temos, que eu adotei ali na U-Trade. A própria Unitrader, que é a minha empresa, também nós não indicamos, nós não temos parcerias, e nenhum dos professores lá, como o Edu, também não tem parcerias, assim, de estar indicando ou estar sendo comissionado, entre aspas, por essas corretoras, tá? O que nós fazemos é o seguinte, hoje existe uma corretora, e como eu falei para vocês, eu explorei bastante, identifiquei uma corretora que atendia a minha necessidade na época, que acredito que a grande maioria depois, acaba utilizando também. O Edu, nós nos conhecemos há quanto tempo, Edu? Mais de 10 anos já, né, cara? Mais de 10 anos, cara. Mais de 10 anos, teve o primeiro contato. 10 anos agora. Falando por ele dessa corretora, e depois acabou abrindo conta lá. Então, hoje, a grande maioria ali, a gente, por questão de segurança, por questão de histórico que nós temos ali, por mais de 12 anos, sacando dinheiro, fazendo ali um trabalho
que não vou falar assim, pô, a corretora, qualquer tipo de corretora, qualquer tipo de banco, pode ter algum tipo de problema. Né? Nós já vimos aí corretoras no Brasil falindo, né? Onde os clientes que estavam ali com o dinheiro no intraday teve um grande problema ali para ser ressarcido. Então, nada disso é impossível. Né? A gente vê grandes bancos, né? Já grandes bancos, por exemplo, em Portugal, lá, que o maior banco lá faliu. Mas existe algo interessante. A corretora tem um seguro particular do Lloyds, por exemplo, de 1 milhão de libras, onde eu me sinto confortável em deixar o meu dinheiro lá. Esse acho que é um ponto importante. Então, voltando ali para a questão da segurança, então você tem que analisar isso. O que nós fazemos, então? O GG, respondendo a tua pergunta. Ali dentro, os professores estão orientados a mostrar para pessoas as opções. Cara, eu quero uma corretora nos Estados Unidos. Legal. Quais são os pré-requisitos? O que você tem que analisar para essa corretora? Primeiro, ver se atende o teu perfil operacional, né? E ao perfil de segurança que você precisa, com base no volume financeiro que você vai estar aportando lá. Alexandre, cara, eu quero ouvir falar que o mercado de Forex, ele é mais forte, ele nasceu lá na Inglaterra, as maiores corretoras estão lá. Legal, então o que você vai analisar? Cara, você vai entrar na FCA e vai pegar a regulamentação dessa corretora, vai jogar lá e vai ver toda a capivara, né? Todo o histórico da corretora, quanto que ela tem lá mobilizado lá no fundo garantidor, quanto que ela tem. Então, tudo isso você consegue identificar, tirar um raio-x ali para ter uma segurança. Né? Diferente, o cara vai pegar uma corretora lá no Chipre, por exemplo. Né? Outro dia me procurou uma pessoa. Alexandre, eu mandei $50 mil, cara, uma corretora, agora eles nem me atendem. Falei, qual que é a corretora? Mas aonde que é? Cara, fui ver, era um grãozinho de arroz ali no mapa. Eu falei, cara, como é que você vai reclamar para quem? Você acha que existe algum órgão regulamentador nesse pedacinho de terra lá? Lá deve ter, sei lá, 2, 3 gaivotas lá, uma barraquinha para turista lá, cara, como é que você vai reclamar para quem? Então, você tem que ter a consciência, sair da ignorância quando você quer ir para qualquer tipo de mercado e entender, pesquisar, né? E hoje, sim, existem as informações, nós oferecemos as informações para que a pessoa não caia aí em armadilhas. Legal, Ale, eu acho isso super importante, né? Porque talvez esse seja o primeiro passo, né? O medo de dar esse passo para fora, né? E tá seguro. Você está falando de Chipre, né? A gente vê aí várias corretoras em ilhas, né? No Índico, né? Esse uns negócios malucos. Acho que é legal eu ir lá para turismo, né? Mas acho que para colocar dinheiro lá, acho que ficou meio receoso. Vai reclamar, né? Para quem, cara? Cara. Pra quem? É absurdo, né? E eu acho que esse trabalho, essa peregrinação que você fez, esse trabalho de ir lá em Londres, ir lá na corretora, cara, isso é fantástico. Realmente, eu acho que eu faria a mesma coisa que você. Mas é isso aí. E aí, Edu? Cara, o que acontece nesse ponto de segurança, isso é muito engraçado, né? Quando a gente está se tratando do mercado internacional, que é o seguinte, quando a gente volta aí uns 4 anos, 5 anos a fita, né? Igual você mesmo falou assim, a gente está falando aqui, queira ou não, para um público que é 90%, né, B3, ou às vezes até 100% B3 aqui, alguns alunos meus, alguns alunos do Alexandre aqui já deram esse passo. Mas quando a gente fala de mercado internacional, a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano que opera B3 é: eu não vou sair daqui. Né? Ou se estou saindo da B3, estou indo para o mercado Forex e isso é ilegal, estou indo para um mercado que eu não posso estar atuando, porque infelizmente eu não sei de onde que vem essa ligação, né? Assim, eu até suspeito, mas quando a gente falava de mercado internacional, automaticamente a gente falava de mercado de moeda. Né? Eu acho que porque as ações americanas, os índices americanos, eles eram intangíveis até um certo... Estamos falando aí do universo de uns 3 anos, tá? É totalmente recente essa possibilidade que abriu, né, assim, que iniciou para o trader de varejo ter acesso aos maiores e melhores mercados do mundo, porque antigamente isso não existia. Então, o único mercado internacional que existia, né, até 3, 4 anos atrás, acessível para quem tinha menos de 25, 50 mil dólares, era, infelizmente, o mercado de moeda. Né? Então, assim, raro, lógico, algumas corretoras ofereciam alguns índices americanos, alguns índices australianos, alguns índices asiáticos, mas mesmo assim era ainda muito difícil ter esse acesso. Então acabou, eu acho que muita gente ligando um termo mercado internacional com mercado Forex e mercado de moeda.
Mercado internacional é o mercado Forex de moeda. E a gente sabe, quando você pesquisa o termo Forex, né, na internet, por exemplo, vai vir, queira ou não, muita gente falando mal, alguns falando bem, mas a grande maioria acaba sendo picareta, né? Assim, a gente encontra muita gente errada nesse caminhar aí. Mas não é isso que eu opero, não é isso que o Alexandre opera também. A gente até já operou, né, uma época da nossa vida ali, durante muito tempo, já operamos pares de moedas, já operamos vários outros ativos, mas hoje, né, recentemente falando, o que as corretoras aí estão abrindo boas possibilidades, cara, é para você operar a Apple, é para você operar Facebook, é para você operar a Google, é para você operar a Amazon, é para você operar a Nasdaq, é para você operar a Dow Jones, né, é para você operar a SP500. Nós não estamos falando que você vai para fora, né, do Brasil, operar moedas simplesmente. Não, eu não opero moeda, não sei se o Alexandre, você opera moeda ainda, Alexandre, ou não? Não mais, não mais. Não mais moedas também. Por quê? 2 anos que eu não opero mais. Há 2 anos que já não opera mais moedas, justamente por isso, porque o mercado americano, né, eu acredito que o Alexandre também, nós estamos muito bem alinhados, por isso que nós estamos aqui os dois falando disso, ele opera Nasdaq, né, e eu opero as ações e Nasdaq. Cara, é um mercado que hoje a gente tem acesso, né, então as pessoas ficam com medo de ir, né, igual o Alexandre falou, cara, em quesito de segurança, hoje uma boa pesquisa na internet se encontra boas e ótimas corretoras por aí. Por que não era acessível um mercado? Por que não era acessível operar Apple há 5 anos atrás? A corretagem era $5 para entrar, $5 para sair. Então, só de corretagem, você já estava deixando $10. Me lembra muito na época do mini índice, né? O GG, o Alexandre também lembra disso há um tempo atrás, cara, quando era, né, R$5 para entrar, R$10 para entrar no mini índice, R$10 para sair do mini índice, já entrava tomando 100 pontos. Então, assim, se você não pegasse uma operação de pelo menos 500 pontos, 200 pontos ali, não valeria muito a pena, né? Então, depois veio diminuindo, até que chegou R$1, né? Quando a corretagem era R$1, não sei quantos de vocês aqui pegaram, né? Corretagem é R$1, R$2,50, R$3,50, mas que era uma coisa meio inviável, né? Assim, aí foi abaixando, 25 e corretagem zero. E o mercado internacional também aconteceu muito esse tipo de coisa. Ó, quer fazer day trade no mercado americano? No mínimo $25 mil na conta, porque tem algumas regras no mercado americano que não permitem, né, estar lá fora com menos de $25 mil. Algumas corretoras descobriram, né, que existia a forma de estar lá sem uns $25 mil. Opa, vamos entregar acesso então para essas pessoas. Pô, cara, era o meu sonho estar no mercado americano e agora eu tenho possibilidade porque com $500, $1.000, $200 você consegue ter acesso. Uma corretagem que era $5 um dia, hoje é uma corretagem de 2 centavos de dólar, né? Então, assim, também é algo muito mais acessível. Então, eu vejo isso, que esse boom muito grande do mercado internacional, ele aconteceu, mas de forma errada há anos atrás, porque foi ligado a moedas e, assim, é um mercado um pouco mais técnico, é um mercado um pouco mais complicado, se está operando moedas, né? Assim como que opera mini índice e mini dólar. A gente sabe a diferença do mini dólar para o mini índice, até vi o GG comentando com o Vitor ali, né, o Vitão e conterrâneo nosso, um grande abraço para ele aí também, estava acompanhando a live, né, falando, pô, é fã do dólar também, mas a gente sabe que um é mais técnico do que o outro. Então, quando a gente entra no mercado de fato internacional, e nós não vamos falar mercado internacional, por isso que o nome da live é mercado americano, né, onde você tem acesso às maiores empresas do mundo, aos maiores índices do mundo, com taxas e depósitos, né, plausíveis para o ser humano do universo da B3, né, porque, cara, com R$250 de depósito mínimo na conta, como que eu viro para um cara desse e falo que a partir de hoje ele precisa de $20 mil para estar fazendo day trade? Pô, é uma coisa intangível. Mas agora se eu falo que ele precisa de R$1.000, R$500 para ter acesso ao mercado americano, pô, pode ser uma coisa que ele já fala, pô, peraí, isso eu tenho. Mas quanto eu vou pagar de corretagem? Ah, você vai pagar 2 centavos de corretagem. Opa, peraí, então eu vou lá conhecer agora. Então, acho que, igual o já falou, esse crescimento, esse avanço, cara, só está no início, né? E assim, vai ser uma onda, a gente acredita ali que vão muitas pessoas começarem a testar. E o Alexandre também pode falar isso, né, por conta dele, mas pelo menos as pessoas que os meus alunos ali, né, que estão comigo na sala ao vivo, diariamente, né, de 9 às 11 ali operando, vários machucados por mini índice e mini dólar, né? Vários ali perdendo dinheiro mini índice e dólar e não sabendo o que tem que fazer, né? De novo, dá para ganhar? Dá. Mas se tem um mais fácil, cara, por que não conhecer o mais fácil? O Vitão trouxe suporte e resistência, né? O quanto o suporte e resistência respeita no mercado americano, cara, é absurdamente maior do que aqui. Oi, Edu. Quantidade de player. Oi.
É legal que você tá falando, cara, que eu ia engatar essa pergunta para você, cara, assim, porque tava entalada aqui na minha garganta, cara. O que a gente tem escutado, é o seguinte: análise técnica, price action. Aliás, o price action, análise técnica, né? A gente tem como referência todo o mercado americano, né? Que os caras desenvolveram tudo isso lá e a gente aqui no Brasil acaba absorvendo e às vezes até desenvolvendo alguma coisa. Eu acredito muito, né, que análise técnica, e o Stormer falou isso hoje no primeiro bloco, né? Gente, as coisas mudaram, não é pegar não é receita de bolo, pegou lá no livro e aplica, né? Mas eu tenho escutado muito que a análise técnica dentro do mercado americano funciona melhor, respeita mais. É isso mesmo? Cara, com certeza. E o Ale também, né? eu queria também o Ale também depois dar a opinião dele. Eu vou rapidinho só dar um ponto aqui, o Alexandre já completa depois, com 100% de certeza, porque quando a gente pega price action e análise técnica, né, igual o Storm falou ali, que não é igual pegar de um livro e tirar, livro esse que provavelmente foi traduzido de um inglês de um cara que operava o mercado americano. Né? Então, assim, a gente encontrar livros de, por exemplo, brasileiros mesmos, que só operava mini índice, foi lá escrever um livro, até tem, mas a gente sabe que a grande maioria ali de análise técnica, de tudo mais, price action, foi traduzido do inglês de um cara que operava o SP500 e ações. E quando a gente fala de price action, né, igual eu também opero muito price action, quase 99% do tempo, cara, quando a gente pega o price action, é o quê? Cara, são pessoas. Né? Então, assim, vamos imaginar um suporte, igual trouxeram ali pra gente mais cedo. Um suporte onde tem 1.000 pessoas ou 1 milhão de pessoas é totalmente diferente. Então, assim, é muito mais plausível, né, um suporte ser respeitado onde você tem 1 milhão de pessoas do que onde você só tem 1.000 pessoas. Né? Então, assim, tem essa diferença muito grande. E sem contar, assim, a gente não entra muito em termos, mas um mercado onde ele é menor, né, às vezes é muito mais fácil você brincar com o mercado do que onde o mercado é maior. Né? Então, assim, o nosso mercado ainda é muito pequeno, né? Assim, nós estamos crescendo agora, mas ainda é criança quando comparado com o mercado americano. É muito mais fácil você bagunçar com ordens grandes o nosso mercado do que você tentar bagunçar o mercado americano. Né? Então, por esses dois motivos aí, quantidade de pessoas e quantidade de liquidez, tá? É que lá fora, no meu ponto de vista, Alexandre traz o dele ali também, cara, as análises são assim muito mais tranquilas de serem feitas. Você até assusta às vezes, né? Você fala, pô, um fundo duplo. Às vezes a gente sabe que no índice que fica ali um pouquinho, vai, e de repente ele vai lá, não, fundo duplo, aí você vai e anda. Você fala, mas já? Né? Assim, não deu nem aquela demoradinha, aquele sufocozinho, às vezes que o índice dá na gente ali, um sustinho. Então isso assusta um pouco. Mas manda aí, Alexandre. Antes de você comentar, Ale, eu não opero o mercado americano e comecei a operar mercado de cripto. E pela análise técnica, né, clássica, com o setup de Larry Willis. E, cara, respeita pra caramba, sabe? Eu vejo o negócio assim funcionando legal pra caramba, sabe? Coisa que no mini índice, eu nem opero índice, eu só opero dólar. A gente vê assim, é bem diferente, né? É um negócio totalmente diferente. Então eu tô contigo, Edu, que eu acho que respeita mais. O que você acha, Lê? Cara, vamos compartilhar a tela aqui, que acho que vai ficar mais para a gente exemplificar, ou melhor, ilustrar essa questão aí, mas já respondendo, cadê o compartilhamento de tela? Tá aqui, compartilhar tela. Se estiverem vendo a tela, vocês falam, pessoal. Para mim aqui apareceu. Apareceu. Tá na tela, Ale. Tá, beleza. Cara, primeiro ponto, é um mercado muito mais maduro. Cara, então, foi o que o Eduardo falou ali, ele falou de outros termos, cara, um mercado tem muito mais tempo, né, de evolução, muito mais evoluído, desde parte de tecnologia, quando a gente vai para uma plataforma lá fora comparado com uma plataforma aqui dentro. Cara, eu lembro que eu sofria muito, né, até há uns 2 anos atrás, o pessoal, como a gente tem o laboratório de desenvolvimento de ferramentas, algumas ferramentas que eu acabo desenvolvendo, para facilitar aqui, melhorar a minha eficiência.
Pô, Alexandre, vamos testar nos ativos lá fora. Cara, foi um sofrimento. Eu voltei, falei, fiquei um mês. Falei, pessoal, esquece, cara, eu não vou ficar sofrendo, né? Pô, me lembrou há de 10 anos, 15 anos atrás, quando eu operava a bolsa, veio todo aquele peso, cara, aquela nuvem negra. Eu falei, cara, esquece, eu não quero nem lembrar disso. Mas, resumindo, cara, é um mercado muito mais líquido, né? Pô, a gente está comparando aqui bolsas americanas, que é a maior bolsa, né, do mundo. Depois temos a da Inglaterra, depois do Japão. Se falar do mercado de moedas, é um mercado maior ainda, que foi um mercado que foi feito pelos bancos para os bancos, e somente depois do ano de 99 ou 2000 aí, que o varejo teve acesso, onde proporcionou uma maior liquidez. E o último, que acho que é trienal, o do Banco Mundial Central lá, o número que sai foram 6 trilhões de movimentação diária. Então, comparando isso, até que as próprias bolsas do mundo, eles fazem uma comparação ali, pegando as 3 maiores, né? Cara, é muito, muito, muito superior. Então, é um mercado, ele é mais técnico, sim, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar ontem, pessoal. Alexandre, só dá um toque, sua tela no YouTube só aparece as 2 primeiras e um pouquinho da terceira, então você tem que clicar e jogar ela lá, porque a minha tela aqui ela é grande. Sua tela é widescreen. É uma de 49, deixa eu ver aqui. Aí. Aqui, tá vendo? Isso, aí foi. Aqui vocês estão vendo um gráfico aqui? Uhum. Eu tô com o cursor em cima mexendo, a gente tá vendo sim, agora tá perfeito. Beleza, tá. Então, ontem foi um dia, tá? Ontem foi um dia terrível, porque nós viemos aí ações de graça, foi na quinta-feira, feriado, o pessoal acaba emendando, apesar de ter mercado ali, feriado bancário. Cara, o mercado ele não tem liquidez, tá? O mercado ele reduz muito a liquidez devido ao feriado bancário que teve na quinta, o pessoal acaba emendando ali, mas tivemos movimentação do preço, tá? E olha só que interessante, quando a gente fala de mercado maduro, né, do mercado maduro. Aqui nós temos o Nasdaq, tá, que aqui na plataforma ele está como Usatec, que é um gráfico de 2 minutos. E aqui nós tivemos um suporte, essa linha branca aqui era um suporte. Tá? Era um suporte. E o mercado estava numa tendência de queda. Para quem gosta de price action, nós tivemos aqui um belo de um candle de rejeição. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai ficar melhor, né? Melhorou? Melhorou. Tá. Um candle de rejeição. Se puder dar um zoom maior ali, aqui, pelo menos aqui para mim. Um pouquinho maior. E agora, vê se agora melhorou. Ficou lindo. Perfeito. Então o mercado ali, para quem estava com o zoom anterior ali, vinha numa tendência de queda. O mercado deixou um belo de um candle de rejeição, só que eu não analiso só isso, eu analiso o volume, ele me deixou um volume, tá? Próximo à região de suporte. Essa linha branca aqui que eu tracei pré-mercado é uma linha de suporte. Então, para quem gosta de análise técnica, como eu gosto, né, price action, aqui é técnico. Tá? Apesar de um mercado que ontem não tinha movimentação, mas o mercado gritou nesse momento aqui. Falei, cara, aqui a probabilidade, a certeza 100% nós não temos, por isso que sempre tem que ter uma gestão, boa gestão. O mercado ele pode fazer uma correção. Então, nós tivemos volume e preço sinalizando isso. Busquei aqui uma operação, né, sem muita ambição, porque sabia que era um dia ruim, né, um take aqui, um stop loss de 500 pontos, 5 pontos, né, e um take aí de 20 pontos, né, uma relação aí de 1 para 4 quase, tá ok? Então, num dia ruim, mas o quê? Mostrando que é um mercado que mesmo feriado bancário, que a gente até fala ou feriado bancário, esquece, tá? O mercado, a tendência é reduzir muito a liquidez, né? Nós temos algumas ferramentas aqui, como por exemplo a porção do dia, quando ela está abaixo de 50 aqui, na abertura, esquece que hoje o dia vai ficar lateralizado no mercado. Mas sim, então respondendo ali, cara, é um mercado muito, muito, muito líquido, muito técnico, a gente consegue ver as movimentações pegando, que aqui a gente está, deixa eu jogar uma outra tela aqui, ó. Aqui a gente consegue observar, ó, pega um dia aqui, ó, eu já comparei isso, já fiz live comparando
essas movimentações com mini índice, por exemplo. A gente tem movimentos muito contundentes, né, muito forte, tanto uma tendência de alta ou de baixa, e muitas vezes a gente tem 60%, 70% das vezes o mercado ali que a gente está operando, mini índice, mini dólar, lateralizado. E aqui a gente consegue ter uma movimentação, e dependendo do horário que vai operar. E já aproveitando aqui, ó, só para mostrar, pessoal, não sei se ela consegue, se dá para ver aqui, os ativos. Dá para ver ou não? Não, aí está cortado. Tem que chegar a tela um pouquinho mais para o lado. Ixi, o que eu fiz com ele aqui? Joguei ele para algum lado. Sumiu. Foi pro lado de lá. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver se consigo explodir ele. Ixi. Vou fechar e recolocar ele aqui. Ô, Du, tenta abrir aí. Acho que o senhor só tela não deve ter esse problema. Aí você já mostra só para a gente falar sobre as opções de ativos aí que nós temos nesse mercado. Você tem que parar a sua aí rapidinho. Interromper o compartilhamento. Manda bala. A minha está aparecendo? Enquanto o Du abre aí, pessoal, são mais de mil ativos financeiros. A minha já está aparecendo para vocês? Já está aparecendo. Já? Desde os americanos, os ativos americanos, pares de moedas, criptomoedas para quem gosta. Tem o mini índice, depois você mostra aí, Edu, o mini índice, o mini dólar. Tá aqui embaixo. O que eu ia falar, cara, assim, até pegando um ponto que o GG trouxe ali pra gente, né, que eu acho que acontece com muitas pessoas, né, mas o GG ali, cara, já tem uma experiência gigantesca, né, dentro do mercado financeiro, que é o seguinte, Edu, eu só opero mini dólar, né, ele falou isso ali e acaba, deixa eu ver na tela aqui, colocá-la certinha, parece que tá com zoom aqui, tô com... Tá perfeito, tá excelente, Edu. É que pra gente no YouTube tá um pouquinho cortada, parece. Se a minha tela é grande aqui... Deixa eu chegar um pouquinho pro lado aqui. Pronto. Mas, e aí, assim, ele falou assim, Edu, eu só opero mini dólar, né? Então temos lá o WDO. Ótimo. Se o dólar abre ruim, né? Ou se o dólar demora a engatar uma tendência, ou se o dólar fica lateralizado por muito tempo, ou se o dólar, né, não sei, por algum motivo não está com uma boa volatilidade nesse dia, o que provavelmente o GG vai fazer? Né, ou o Eduardo vai fazer, ou o Alexandre vai fazer, nós que já temos aí mais de 15 anos de mercado financeiro. Cara, nós não vamos fazer nada. Né? Nós vamos aguardar, nós vamos esperar uma nova oportunidade aparecer para a gente. Mas a grande maioria das pessoas que estão começando agora, elas não vão fazer nada. Elas vão para o gráfico de 1 minuto, elas vão para o gráfico de 30 segundos, elas vão para o gráfico não sei o que. Elas vão sair buscando atrás de uma oportunidade, né, tentando encontrar um trade em um ativo. Ah, mas eu já li isso numa página do livro, isso é um fundo duplo, isso é um rompimento de lateralização. Por quê? Porque quando você está preso só em um ativo, né, você não tem muito para onde correr. Então, se aquele ativo está ruim, né, do seu lado ali, cara, você não consegue fazer mais nada. Diferentemente, quando a gente vai para o mercado americano, por exemplo, de ações americanas, a gente consegue ver... Eu não vou nem tão longe, né? Igual o Alexandre falou assim, eu não vou nem entrar em cripto, não vou nem entrar em pares de moeda, por mais que a gente tenha milhares, mas se a gente focar, por exemplo, só em índice americano, a gente tem 3. SP500, Dow Jones e Nasdaq. E se a gente for falar de ações, a gente tem Apple, a gente tem Adobe, a gente tem AMD, a XP. Cara, nós vamos falar aqui pelo menos umas 500, 600 ações americanas, né, que nós temos dentro do mercado. E é por isso que lá, né, assim, essa análise que a gente estava conversando sobre análise técnica também, acontece muito isso. Quanto da população brasileira hoje que está na Bolsa de Valores? Cara, hoje nós batemos 5 milhões de CPF. Tá bom que foi no meio da pandemia, muita gente acabou correndo para a Bolsa ali, a gente não sabe quantos ainda perduram, se cresceu, se diminuiu. Mas 5 milhões num país de 220 milhões, mais ou menos, de habitantes. Maravilha. Quando a gente vai para o mercado americano, essas ações aí que vocês estão vendo, mostrando na tela, que você vai em menos de 12 horas, você abre sua conta, faz sua transferência e fica pronto para que você esteja operando, né? Nós estamos falando de 150 milhões de americanos investem na Bolsa de Valores em um país de 330 milhões. Ou seja, quase 50%. É como se o Brasil tivesse 100 milhões de investidores, que nós estamos longe disso, né? Então, por isso que funciona tão bem. E olha a quantidade de ativos que nós temos. Então, o que acontece? Para quem está começando agora... Edu, deixa eu só fazer uma pergunta.
Porque aqui eu tô como aluno também, né? Então eu tô como Claro, telespectador que eu quero conhecer. sempre. Você vai escolher o ativo por volume? Como é que você escolhe um ativo? Eu vou te jogar essa pergunta aí, e aí você coloca aí na resposta da sua explanação. Então, beleza. assim, temos várias opções, né? Então, assim, quando a gente está mini índice, mini dólar, por exemplo, o índice abriu ruim. Às vezes a pessoa não faz nada, né? Então, assim, ela fica ali travada, ela fala, pô, meu Deus, e acaba fazendo o quê? Bobagem, fazendo o que não deve, força um trade e perde dinheiro, e aí começa toda aquele, né, história que a gente já conhece. Mercado americano, por exemplo, pô, Edu, abri Apple. Apple não tá boa, né? E aí vem que eu pergunto, mas por que a Apple não tá boa? Né? No meu ponto de vista, pessoal, eu preciso de algumas, né, pontinhos ali. O mercado americano ele abre às 10h30 horário do Brasil, agora está abrindo 11h30, né? Porque tem alguns horários ali de inverno no mercado americano, então nós temos essa diferençazinha ali de 1 hora a mais, mas na grande maioria do ano abre às 10h30. Tá? Tanto é que a gente vê uma boa movimentação no índice e no dólar também às 10h30, né, refletindo ali a abertura do mercado americano. Cara, eu gosto de volume, eu gosto de entrada de grandes players, isso reflete claramente no candle, né? Então, assim, se a gente consegue ver aqui esse gráfico que está na minha tela, por exemplo, isso é DAL, né? Isso é Delta Airlines. Cara, enfim, ontem, né, mesmo sendo feriado, igual o Alexandre falou, não foi um dia muito bom, pô, mas eu tenho um candle de entrada de compradora gigantesca, assentado em uma região de suporte, junto com uma média de 200 períodos, que, né, no meu ponto ali, né, na minha forma operacional, também é uma região de suporte muito boa, né? Cara, pô, teve uma entrada boa de compradores, um candle muito maior do que os últimos ali do dia, bem parecido nessa mesma região, já tinha acontecido uma entrada, né, de grandes players aqui, com um candle totalmente diferente dos anteriores, começa o dia, né, eu bato o olho nisso, então assim, eu dou sempre uma vasculhada. Eu busco muitas das vezes, por mudanças, né? Eu vejo ali quem está variando mais naquele dia para pegar carona. Então, pô, eu tenho uma ação que está variando 0,5%. Pô, a probabilidade dela andar 1% é muito menor do que uma ação que já está andando 3 e para 4. Né? Assim, ela já está andando, ela já está indo bem, ela já está no meio do caminho. Então tem todos esses filtros de variação do dia, de como que está sendo, né, o primeiro candle aqui do dia, se de fato está entrando uma boa região, né, está em uma boa região, se está entrando uma quantidade de força compradora interessante com os tamanhos dos candles. Ah, Edu, pô, mas isso aí você está pegando o exemplo de ontem, né, em Delta Airlines, aí fica muito fácil. Pô, mas não tem problema, pessoal, a gente pega aqui então, a gente pega Apple, ontem, no dia 23, por exemplo, que nós temos um movimento tão bom quanto. A mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, sem problema nenhum. Né? Então, assim, se a gente pega algum outro... Então, essa gama de ativos que a gente tem é o que torna o trade no mercado internacional, no mercado americano, mais leve, né? Justamente porque você pode trocar. Então, pô, se eu abrir Apple não tá bom, Adobe não tá bom, Amazon não tá bom, Google não tá bom, pô, mas Facebook tá bom. Então, você consegue encaixar a sua análise, né, com uma ação que está realmente muito boa naquele momento. Você tem o poder de escolha, né, que é o que eu sempre bato na tecla ali com os meus alunos. Você não tem que sair procurando uma análise. Você pode escolher dentre os ativos qual está te dando a melhor oportunidade naquele dia. Né? Então, assim, isso aí tem uma diferença muito grande. Então, a gente pega, pô, dia 23, Apple, um belíssimo candle, uma força compradora maravilhosa, próximo de uma média de 200 períodos, o mercado vai e anda direcional, tranquilamente para cima. E foi o que eu falei, a quantidade de alunos cansados de perder mini índice e mini dólar, que só por mudar de mercado, hein? Não estou falando que fizeram treinamento, que vieram, não. Pegaram o conhecimento que já tinha, foram conhecer o mercado americano e me voltam cedo. Eu fechei a primeira semana positiva. Cara, estou fechando meu mês positivo. Cara, mas o que você fez de diferente? Ah, só fui conhecer aquele mercado que eu escutei você falando numa live. Né? Só fui conhecer aquele mercado que o Alexandre falou na live junto com você aquele dia. Cara, que mercado maravilhoso. É um mercado direcional, é um mercado que tem volatilidade, o mercado anda, o mercado vai para algum dos lados. E aí, o cara fica assustado e fala, ah, eu volto para o mini índice, mas eu volto mais leve, eu volto com mais atenção, né? Então, assim, o que eu sempre falo, cara, é conhecer, né? Conhecer não mata, conhecimento não ocupa espaço, você não precisa ficar fechado com uma coisa.
né? Você não precisa ter aquele viés assim, eu tô travado. Eu fiquei assim muito tempo, né? Quando eu comecei, eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro no mini índice. Nem mini dólar eu ia, nem ações eu ia. Eu falei, enquanto eu não for consistente no mini índice, eu não largo o mini índice, né? Então, assim, fiquei batendo cabeça, consegui, né, a consistência. Primeiro mês positivo, segundo mês positivo, terceiro mês positivo. Cara, e quando eu fui para o mercado americano, eu vi que, peraí, eu faço lá. Eu consigo fazer no mercado americano, né? O que eu faço aqui, eu faço lá com um terço do trabalho, com um terço do tempo, né? Com um quinto do valor. Porque quando nós estamos falando de dólar, se você vai buscar R$ 1.000, R$ 10.000 por dia ou R$ 100 por dia, se você vai lá para fora, você vai buscar o quê? $20, $200, $2.000. Você divide por 5, né? Entre aspas ali falando, você já está diminuindo muito o que você tem que fazer no dia, fica muito mais tranquilo. Então você tem que pegar menos, e é isso. Quando a pessoa vai lá e vê isso, ela fala, pô, peraí, eu tenho que focar muito mais aqui do que no mercado, né, nacional. E é essa transição, muitas das vezes, a transição natural que acontece na vida dos traders, né? Eles vão, experimentam e falam, meu Deus, porque eu demorei tanto tempo para conhecer isso? E aí depois volta, continua mini índice, mini dólar, mas muito mais no âmbito de brincar, né, assim, de esperar o mercado americano do que ter aquela pressão de conseguir fazer o resultado no mercado americano, né? Então, assim, o Alexandre é um que opera muito aí também, o mercado americano, e pode trazer para a gente, cara, os resultados não se comparam com o resultado do mercado nacional, né? Legal, Edu, muito legal, cara, muito legal mesmo. Ale, quer fazer mais algum complemento, alguma coisa? Senão eu vou para... Oi? Se quiser fazer as perguntas aí, não sei como é que tá o tempo aí, hoje. A gente tá estourado, né? Mas eu quero ver se tem alguma pergunta. Aqui. Parece que não tem nenhuma pergunta. A gente está com um quadro aqui, né? A gente está pedindo para todos os participantes deixar uma dica das galáxias. Então eu queria aí que vocês colocassem aquilo que vocês falassem assim, poxa, lá atrás, se eu fizesse isso aqui, e isso que eu aconselho você a fazer hoje, o que vocês diriam? Né? Começando aí com o Edu e finalizando com o Ale. Cara, o que eu diria, né? Deixa eu só parar minha tela aqui, que eu acho que vai ficar melhor aqui pra gente. Eu volto a ficar grande aqui de novo. Pronto. O que me fez virar a chave, né, e eu lembro disso perfeitamente, foi que quando eu percebi, e eu entendi que bolsa de valores, eu sempre vou repetir isso, não era um jogo de quem ganha mais, e sim de quem perde menos. E eu parei de olhar os meus ganhos e comecei a olhar as minhas perdas, a consertar as minhas perdas, foi aí que meu resultado começou a vir. Tá? Enquanto eu ficava preocupado com meta, com gain, com lucro, mas eu ganhei 10 dias consecutivos, tudo bem, mas você perdeu tudo num dia só. Mas eu já ganhei 9, 10 dias, então eu tenho que buscar um novo setup, uma nova estratégia. Não importa qual estratégia você utiliza, não importa qual setup você utiliza, né? Assim, não importa o quanto você ganha dentro do mercado, se você não souber o quanto você perde, como você perde, por que você perde. Então esquece o quanto você ganha. Perfeito. Foca no quanto você perde, cara. Quando você começar a focar ali no que você perde, consertar isso aí, eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar assim exponencialmente, porque o loss faz parte, o loss existe, eu fecho o dia positivo, eu fecho o dia negativo, semana negativa, semana positiva. A grande diferença é que a gente sabe perder, né? Então, quando a gente perde pouco, a gente perde controlado, a gente perde ajustando, e quando ganha, deixa o ganho correr ali, né? Então, se não é um jogo de quem ganha mais, é um jogo de quem perde menos. E eu passo a bola para o Alexandre aí. Bom, acrescentando aí, dando continuidade nesse raciocínio do Edu aí, uma das chaves que eu fui identificando, que foi realmente a minha virada de chave, é identificar a zona de conforto. Antes dela, claro, você precisa de ter uma estratégia, um setup matematicamente positivo. De nada adianta o resto, tá, pessoal? Adianta o que eu vou falar agora aqui, que foi uma grande virada de chave. Primeiro ponto, você tem que ter uma estratégia matematicamente positiva. Ou seja, vai perder, como o Edu falou, não existe o santo grau, tá? Não existe. Mas num bloco de operações, você vai terminar positivo. Isso é uma estratégia matematicamente positiva. E a grande virada, né, que eu sei que
às vezes é difícil da pessoa identificar. Eu levei alguns anos para conseguir identificar isso, até porque eu não tive um bom mentor, não tive um mentor, na verdade, né? Porque, cara, Alexandre, segue esse caminho, que esse caminho é o menos traumático, né? O que você vai investir menos tempo e dinheiro, você vai ser mais eficiente no final. É você identificar a zona de conforto. O que é a zona de conforto que eu costumo falar? É você identificar um número com base no que o Edu falou, que você não vai ganhar 100%, você tem que assumir, né? Você tem que ter consciência que você vai perder também, e quando ocorrem essas perdas, você não vai se abalar psicologicamente. Porque o grande problema, nós sabemos, eu passei por isso, que acredito que a grande maioria passou por isso, é não aceitar quando está perdendo dinheiro e entrar naquele ciclo de destruição. Você quer alavancar, tirar stop, fazer grid, fazer martingale, cara, aí você vai se autodestruir uma hora ou outra, tá? Às vezes dá certo na primeira, às vezes dá certo na segunda, que isso gera uma certa confiança na pessoa, mas em algum momento isso vai dar erro. Então, identifica uma zona de conforto. O que é essa zona de conforto? Vamos para a parte prática. Eu identifiquei um número, tá? E que se eu perdesse 10 vezes consecutivas, de forma consecutiva dentro da minha estratégia, eu ia parar de operar, ia rever a estratégia, rever as operações, mas aqueles 10 stops não ia me abalar psicologicamente. Entendeu? Então, por exemplo, entrei na operação, estopei. Cara, isso não vai me abalar, esse stop não vai me abalar. Porque o que acontece? Se você entra muito alavancado, se você entra com uma zona de conforto, é muito agressiva, o próximo você quer recuperar porque você perdeu um volume grande. Então, quando você identifica que você pode perder e naquele montante, aquilo não vai te abalar psicologicamente, você não vai entrar nesse conflito, nessa ciclo vicioso de autodestruição, foi a minha virada de chave. Então, eu achei um número, identifiquei um número, um percentual, independente do ativo, que eu, quando eu operava moedas, opero hoje índices americanos, eu utilizo. É claro que isso aí pode modificar com o tempo, vai modificar com base no seu capital, vai modificar com base no objetivo que você está no mercado. Qual é o teu objetivo? É viver do mercado? Não, é uma renda extra? Não, para longo prazo, 15, 20 anos, uma aposentadoria, um aporte. Então, com base em tudo isso, você identifica essa zona de conforto, o número que você vai se sentir confortável, sabendo que, tendo a única certeza que você vai levar stop, né, nessa estratégia matemática. Mais um ponto positivo, né, Alexandre? Mercado americano aí, abrir só uma aspas aí para quem está assistindo, que no mercado americano você tem esse controle com muito menor. Né? Você consegue arriscar $1 por operação, você consegue arriscar 50 centavos de dólar por operação, $3, assim, você consegue muito pequeno. No mercado brasileiro a gente sabe que às vezes você fica limitado a R$20, R$40 ali por operação e toma 3, 4 loss num dia, dá 120, 150, quando você vê no mês já foi 1.000, lá fora não, lá fora isso é a sua zona de conforto. $1, você consegue arriscar $1, né? O que te traz esse conforto aí. O que o Du está falando, pessoal, assim, ó, nós podemos fracionar lá, tá? O próprio mini dólar, que aqui é um lote, né? É um lote, lá você pode fracionar até em centésimo. Ah, Alexandre, eu não tenho muito dinheiro para entrar para o mercado, eu queria começar. Cara, é uma opção, porque lá você vai ter o mini dólar, só que ao invés de operar um lote, você pode operar 1/10 ou 1/100 de um lote. Então você pode dividir por 10 ou até por 100 teu risco. Tá? Essa é uma das vantagens. Putz, essa é uma bela dica, viu? Para quem está querendo começar no mercado americano, não se assustar, porque você pode fracionar. Queria agradecer, Edu, Ale, poxa, é fantástico ter vocês aqui. Muito legal, contribuição fantástica. Eu fiquei aqui atento, né? Porque eu não sou desse mercado e pretendo entrar. Então eu vou seguir aí o caminho de vocês e da U-Trading. Tá? Queria agradecer demais aí vocês. Acompanhem a live aí, tem o Diógenes, né? Tem o Evandro, que ainda vão estar aqui com a gente hoje. E muito obrigado por tudo. Estamos juntos. Valeu. Cara, obrigado, GG. Valeu, Alexandre, pelo bate-papo aí, pessoal. Obrigado por todos aí pela presença. Continuem aí, vários nomes ainda por vir. Uma live incrível aí, né? Bom restante de quantas horas ainda? Falta 27 horas ainda, né? Falta 27 ainda. Só. Então temos chão ainda pela frente, hein, turma? Muito. Aproveitem aí. Vejo vocês amanhã.
Legal, Valeu, pessoal. Um abraço. abraço. Obrigado pelo convite aí. Pessoal que quiser acompanhar aí no Instagram aí, diariamente, a gente está entrando ali com as lives ali, @UnitraderBR, tá? Então o pessoal pode estar acompanhando. Dúvidas que vocês tiverem aí, que ficou também da live, que teve algum insight depois, pode mandar lá que a gente vai estar respondendo. @UnitraderBR. Cuidado com os fake ali, que tem um monte, com zero, um underline. É só UnitraderBR. Legal, pessoal? Valeu! Legal, obrigado, gente. Um abração para vocês aí.